hoje nós falamos a primeira mensagem dessa série. Qual é a série? Qual é o tema da série, irmão? Cristão Fitness. Todo mundo, né, fazendo exercício, trabalhando, legal, em nome de Jesus. Então falamos, na primeira mensagem nós falamos entendendo a sua forma. Na segunda mensagem nós falamos mantendo o foco, né, nesse propósito. E agora a terceira mensagem vamos falar sobre alcançando a melhor forma. A questão não é alcançar a forma, a questão é alcançar a melhor. Então a palavra que se destaca aí qual é? Melhor. Por que, pastor, melhor? Porque Deus só tem o melhor. Então eu não posso aspirar e buscar nada que não seja o melhor. O bom para mim ainda fica para trás. O razoável para mim ainda não dá. Para mim tem que ser o melhor. E o melhor para mim está associado à excelência. O melhor para mim está associado à qualidade, né? E nós estamos exatamente nessa série buscando enfatizar exatamente isso. O que, pastor? Uma vida cristã saudável e produtiva. E aí eu não posso querer o bom, porque o bom é comum. Fala para o teu irmão, o bom é o comum. O bom é o comum. Se você está satisfeito com o bom, você é igual ao ímpio. Comum. Então qual que é o nosso, pastor? É o melhor. Por quê? Porque quando Jesus fala para nós, ele diz assim: eu lhe darei uma vida e vida em abundância. Aquele termo no grego significa uma vida fora do normal. Abundância ali não é abundância no sentido, né, que você vai ter muita coisa. Ele está falando, você vai viver uma vida fora do normal, ou seja, uma vida acima do nível comum. Amém? É essa vida que o Senhor tem para nós. É essa vida que nós temos que trabalhar e buscar, né? E a frase que eu gosto, que eu quero sempre que ela esteja presente nessa série, é essa aqui, que retrata a verdade da sua forma. Somente você pode ser você. Fala aí vocês aí. Amém? Somente. Ninguém pode ser você. Então, deixa eu te falar uma coisa. Ei, você não tem que olhar para ninguém como seu alvo. Você tem que olhar para você mesmo. Amém? E eu estou falando humanamente falando, é claro, né? Se você vai buscar a melhor forma, você só vai encontrar a melhor forma naquele que é perfeito, que é Jesus Cristo. Aleluia? Então deixa eu te dizer uma coisa, querido. Hoje o desafio é exatamente este: alcançar a melhor forma. Isso daqui destrói aquele negócio que diz assim: pastor, eu já estou contente com o que Deus tem me dado ou que eu já consegui. Isso aqui joga por terra esse tipo de pensamento. Joga por terra. Por quê? Porque se eu estou satisfeito, é que eu estou dizendo para Deus assim, ó: Senhor, eu sei que o Senhor não tem coisas ainda maiores para mim. Tudo que o Senhor tinha para mim, o Senhor já me deu. E aí Deus vai te dizer assim: você está enganado. Ainda tem coisas grandes ainda que eu quero fazer, que você ainda não experimentou. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, querido, deixa eu dizer para você uma coisa aqui. Quando nós pensamos em alcançar a melhor forma, tem aquele camarada que diz assim: eu preciso perder 20 quilos. Aí quando ele perde 10, ele já se sente, né? Ah, isso tá bom. Não, rapaz. O melhor é você perder 20. Mas muitas vezes nós nos contentamos com aquilo que achamos que é bom. E aí o bom fica naquilo ali. Vamos alcançar a melhor forma? Vamos? Crente tem que ter uma vida cristã saudável.
Fala para o teu irmão, irmão, a vida cristã tem que ser saudável. Tudo que é saudável é produtivo. Tudo que não é saudável gera problema e não produz coisa boa. Eu tenho que ter uma vida cristã saudável. E nós estamos aprendendo aqui que não há como ter uma vida cristã saudável e produtiva se não for através do serviço. Tem que servir. Não tem como. Vamos abençoar. Em nome de Jesus. Então deixa eu falar aqui 3 coisas que nós precisamos fazer para alcançar o melhor ou a melhor forma. Primeira coisa, nós devemos pensar mais nos outros do que em nós mesmos. Anota aí. Rapaz, começou já difícil, né? Não se alcança a melhor forma pensando só em si. Quando você pensa só em si, você fica inchado, você fica doente, você fica gordo, sabe? E aqui eu estou fazendo comparação com a vida física, tá, irmãos? Quando o crente só pensa nele, ei, você não vai alcançar o melhor de jeito nenhum. O que acontece dentro da igreja? Porque assim é lá no mundo. No mundo as pessoas só pensam nelas mesmas. Dificilmente ela pensa nos outros. Então o que acontece na igreja? Aqui. Aqui. Eu estava ali lendo. E o Espírito Santo disse assim: fala para a igreja para ela ficar atenta. Se eu, hein? A igreja está atenta, Senhor. Pergunta ao teu irmão se ele está atento. Ontem teve uma mensagem aqui que a pastora Gal pregou de distraído, né? Não se distrair, né? Seja em outras palavras, ela estava querendo dizer assim: irmão, fica atento, fica ligado. Aí o Espírito Santo disse assim: por que eu falo, e você está todo dia se deparando com pessoas que parece que não estão ouvindo o que eu estou falando para elas? Irmãos, eu sento na cadeira e fico olhando assim: se Jesus, será que esse pessoal não está ouvindo o que o senhor está falando? Sabe por que as pessoas têm dificuldade de ouvir o que Deus está falando? Por causa disso daí, ó. É difícil, gente, nós alcançarmos o melhor da nossa vida cristã pensando só em nós. Aí o cara vem servir, pensando nele. E quando a gente só pensa em nós, irmãos, nós não estamos nem aí para o que Deus está falando. Não estamos nem aí para o que Deus está falando. Ah, Deus falou para a gente dar R$10 lá. Mas já esqueci. Por quê? Porque não é para você receber R$10. Se fosse para você receber R$10, você não ia esquecer. Toca no teu irmão e diz assim: isso é verdade. É verdade, irmão. Olha, eu sou persistente. Vou falar das telhas de novo. Meu Deus do céu. As telhas continuam lá. Agora, se fosse da tua casa que precisasse tirar, você ia pagar até alguém para poder tirar, porque eu preciso tirar aquelas telhas de lá, pastor. Porque é para você. Quando é para o outro, a gente tem dificuldade. E como alcançar o melhor de Deus, se nós temos dificuldade de pensar no outro e ficar pensando só em nós? Você já parou para pensar? Você pensa na igreja do outro, você olha para a igreja do outro, você vê o que está acontecendo na igreja do outro. Ah, que bom se fosse lá na minha igreja. Pois é, mas por que não acontece na tua igreja? Por que não acontece na tua casa? Porque você está pensando em você, não está pensando no outro. Aqui precisa acontecer.
Olha o que diz Filipenses 2:5. Pensem de vocês mesmos, tal como Cristo Jesus pensava de si mesmo. Olha só o texto. Pensem de vocês mesmos, tal como Cristo Jesus pensava de si mesmo. Ué, pastor, pensar de nós mesmos como Cristo pensava dele. Como que Cristo pensava dele? Como que Cristo pensava dele? Vou te falar. João, capítulo 13, versículo 34, diz assim: amem a eles como eu vos amei. Como que Cristo pensava dele? Cristo pensava dele o seguinte: eu vou dar a minha vida por eles. Então ele não pensava nele, ele pensava dessa forma. Então como que eu vou alcançar o melhor na minha caminhada cristã, daquilo que Deus está fazendo, sabe? Se eu só penso em mim, primeiro em mim. Essa não foi a realidade que Cristo nos ensinou. Queridos, o nosso pensamento tem que ter uma mudança de propósito quando nós vivemos para Cristo. Difícil, né? Pensar nos outros, isso não é fácil. Eu tenho que, mas eu que estou precisando, pastor. Como é que eu vou pensar nele se eu estou precisando? Você está precisando porque você não está pensando no outro. Porque quando você planta lá, você semeia na tua casa. É desse jeito. Deus está mais interessado em por que você faz algo do que o que você faz. Olha só essa frase. Agora, a última parte da frase. Atitudes contam mais que realizações. Então, na verdade, o que Deus está falando para nós aqui nesta manhã? Ele está dizendo assim: a sua atitude em fazer alguma coisa é mais importante do que aquilo que você vai fazer, do que você está fazendo. Como que você está fazendo aquilo ali? Com qual motivação? Com qual coração? Com que tipo de atitude você está fazendo aquilo ali? Deus está interessado nisso. Então não adianta você querer servir, você querer, sabe, dizer: não, mas pastor, eu estou fazendo. Mas a sua atitude, querido, não está expressando verdadeiramente aquilo que você está dizendo que está fazendo. O pensamento é não pensar menos de si, mas pensar menos em si. Anote essa frase. Um autor anônimo. O pensamento é não pensar menos de si, mas pensar menos em si. Tudo é nós, irmão. Tudo é eu. Só pensamos em nós. Olha só essa frase. Paulo diz assim, em Filipenses 2:4: esqueçam de si o suficiente para ajudar ao próximo. Esqueçam de si o suficiente para ajudar ao próximo. Quando nós servimos aos outros para que eles gostem de nós, nós estamos servindo da maneira errada. Nós estamos servindo, querido, para sermos admirados, para sermos destacados. O que significa isso, pastor? Olha aqui para mim. Isso significa manipulação. Eu servir as pessoas para ser admirado por elas, para ser destacado por elas, para ser falado por elas. Eu estou servindo, mas com o objetivo de manipular. Isso é pensar em si.
e não no outro. Eu estou servindo pensando em mim e não no próximo. E quando você não pensa no próximo, você não tem responsabilidade. Você não tem compromisso. É desse jeito. Se der, aleluia. Se não der... Algumas pessoas chegam ao cúmulo de servirem barganhando com Deus. Como assim, pastor? Deus, se tu fizeres isso para mim, então eu vou poder fazer isso para o Senhor. Mas como Deus não está fazendo o que você gostaria que Ele fizesse, então você não está servindo a Ele como Ele gostaria que você o servisse. Isso é barganha. Amém? É gente tentando usar Deus para alcançar o seu próprio propósito. Você já viu isso? Não tem gente que vem para a igreja quando está desempregado, pede oração, pá, aquela intercessão, fica desesperado, começa a vir mais nas vigílias, nas orações. Aí quando Deus abre a porta, dá um emprego, ele pimba. O miserável nem o dízimo ele entrega. Aí eu tenho que orar para Deus tirar o emprego dele de novo. Brincadeira, não faço essa oração não, irmãos. Isso é o que, pastor? Barganha com Deus. Eu sirvo, mas o Senhor tem que me dar alguma coisa. Na verdade, pensar como servo é difícil. Porque o servo ele não pode pensar nele. Ele tem que pensar nas coisas do seu Senhor. Então é difícil. Por que é difícil, pastor? Porque na verdade entra em choque com o maior problema da nossa vida. Qual é o maior problema da nossa vida? O orgulho. Por isso que nós temos que buscar praticar a humildade todos os dias, porque é uma luta dentro de nós. E na igreja, irmãos, é mais difícil ainda. Por quê, pastor? Porque na igreja nós não recebemos nada. Eu não estou falando para vocês aqui, a luta que seria e não será mais, diga glória a Deus, dos R$10 na célula na quarta-feira e sábado, vamos levantar isso daí em nome de Jesus. Mas você vai ver que tem gente que vai ter dificuldade de arrumar R$10. Eu tenho que matar esse irmão. Brincadeira, irmão. R$10. Chega a gerar um cúmulo. Isso aí chega a gerar em nós uma coisa ruim. Por quê? Porque não é para mim. É para quem? Então eu não tenho como e tal. A gente nem se esforça, irmão. Você já parou para pensar nisso? Nem se esforçar, a gente se esforça. Por quê? Porque é para o outro, não é para mim. Mas todos nós gostamos de receber, não gostamos? Deus usa pessoas para nos servir. É dessa forma. A abnegação é a essência do serviço. Ou seja, abrir mão de nós mesmos para servirmos. Então quando o camarada está aqui 6 horas da manhã, quando o cara está ali 8 horas da manhã, quando o cara está 6:30 da tarde, quando o cara está lá na célula 7:30 da noite, quando o outro está fazendo aquilo ali, ele está abrindo mão de coisas dele para servir ao outro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Amém, queridos? Aleluia. Então vai chegar o dia, e esse dia está próximo, como o dia do Senhor está próximo. Vai chegar o dia que nós não vamos precisar falar para ninguém, precisamos de gente para servir aqui. O líder de célula vai ficar doido, pastor, não sei mais o que eu faço, está todo mundo querendo servir, fazer as coisas e tal, aquela coisa toda, sabe? Vai ser uma loucura, irmão. Mas eu quero profetizar que esse dia está próximo. Não foi sem propósito que Deus me deu essa série, irmão. Porque a grande luta da igreja hoje é entender que a necessidade de servir, sabe? Nenhum crente parado, querido, ele consegue ter uma vida saudável. Cristã, não.
ele pode ter consciência, ele pode saber que Deus ele pode vir à igreja, mas ele continua um crente doente. Por que um crente doente, pastor? Ele não produz. Eu sei que um crente está doente quando ele não está produzindo. E como que produz? Servindo. Tem como não fazer. Se eu vou evangelizar, eu estou servindo aquele cara que eu nem conheço, mas eu estou dando a minha vida, estou dando o tempo da minha vida para ir lá, para falar com ele, para ministrar, para ele ser curado, para ele ser liberto, para ele ser discipulado, para ele ser consolidado. Eu estou tirando o tempo da minha vida para investir na vida dos outros. Quantos estão entendendo isso daqui? Diga, graças a Deus. Irmãos, quando nós reagimos quando as pessoas não nos levam em consideração, como que a gente reage quando as pessoas não nos levam em consideração, nos dando ordem o tempo todo, ou nos tratam como alguém inferior? Como que a gente reage? Quando as pessoas não nos levam em consideração, quando elas dão ordem, quando elas nos tratam até com alguém inferior na posição dela, como que a gente reage? Agora se espantem, porque tem muito irmãozinho que se você tocar, é igual a Maria Mole, sabe? É o bicho, irmão. Aí, olha só o que a Bíblia diz. Segura essa daí, ó, vocês leiam aí, por favor. Ai, ai, ai. Lê de novo, irmão. Como que você vai reagir? Então a gente não pode corrigir, a gente não pode acertar, a gente não pode ter excelência, a gente não pode tocar. Tem que respeitar aquilo ali, pastor. Meu irmão, aqui não pode fazer do jeito que você quer e da forma que você quer, não. Tem uma qualidade, tem um ISO aqui. Tem um padrão. Ah, pastor, senão eu não vou servir. Quando o sujeito fala isso, irmão, é melhor não servir mesmo, porque ele está servindo a ele. Ele está pensando nele. Ele não está pensando no outro. Agora, é o que esse texto diz. Se alguém tirar injustamente vantagem de você, use a oportunidade para você agir como servo com ele. Faça das pessoas uma prioridade. E a Bíblia ainda diz assim: considere os outros superiores a si mesmo. Considere os outros superiores a si mesmo. Eu escrevi aqui, irmãos, eu coloquei aqui uma coisa interessante. Pense assim comigo. Se eu pensar que você é mais importante do que eu, e você pensar que eu sou mais importante do que você, no final das contas, todos nós nos sentiremos importantes, mas ninguém vai agir como importante. Eu vou repetir. Se eu pensar que você é mais importante do que eu, e você pensar que eu sou mais importante do que você, no final das contas, todos nós nos sentiremos importantes, mas ninguém vai agir como importante. Será que não foi isso que Deus falou quando disse assim: considere os outros superiores a si mesmo? Ou seja, considere os outros mais importantes do que você. Porque quando você servir, você não vai servir, sabe, achando que é mais importante, porque eu estou servindo. Então a primeira coisa para a gente alcançar a melhor forma, diga a melhor forma, é pensar como? Pensar primeiro nos outros do que em si mesmo.
Vamos lá, gente? Podemos continuar? Pergunta ao seu irmão se pode continuar, se ele está ligado. Porque amanhã já começa a coisa. Terça-feira já começa também. Na quarta-feira tem, na quinta tem, na sexta tem, no sábado tem. Aí nós vamos ver como é que você vai reagir ao que Deus está ministrando para nós. Amém, queridos? Aleluia? Tem muita coisa para acontecer. Segunda coisa. São só 3. Segunda. Pensando como que nós podemos alcançar a melhor forma. Vocês podem falar aí? E não como donos. Quem pensa como dono, irmão, não alcança nada no reino de Deus. Olha só. Quem é dono de tudo? Hã? Não ouvi. Quem é dono de tudo? Deus. Você tem certeza disso? Hã? Tem certeza disso, que Ele é dono de tudo? Então Ele está te pedindo algo, você pode dar para Ele? Como você sabe que Ele está te pedindo algo? Você ora a Deus, fala assim: Senhor, isso é um perigo. Você quer saber como que os crentes dizem que Deus é dono de tudo, mas não agem como se fosse? Na verdade, agem como se eles fossem donos. Olha só, qual é o crente que ora a Deus falando assim: Deus, qual é o tamanho da oferta que o Senhor quer que eu dê para isso? Não, sabe por que não ora? Por quê, pastor? Porque Deus vai te dar uma resposta que vai exigir fé da sua parte, porque tudo que Deus fala conosco exige de nós fé. Ele não vai lhe pedir o que você tem no bolso, Ele vai lhe pedir o que não está com você, mas que Ele pode colocar em você. Você não entendeu? Ele não vai lhe pedir o que você tem, Ele vai lhe pedir o que você não tem. Por quê, pastor? Vai exigir fé. Ele vai colocar aquilo que você não tem para que você dê para Ele. Mas nós muitas vezes nos portamos como donos. Donos, verdadeiros donos. Deus é dono de tudo? Amém? Concordamos aí? Deus é dono de tudo. Deus passou alguma escritura para nós, de alguma coisa que Ele nos deu para sermos administradores? Ele passou alguma escritura para você dizendo assim: isso agora pertence a você, eu lhe dou? Não. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é por causa dele. Te deu um carro, para quê? Para ele. Você vai administrar esse carro para a minha glória, para o meu reino. Amém, glória a Deus. Eu te dei um filho. Aí o cara coloca muito empecilho por causa de filho, irmão. Eu vou falar para a pastora: você tem que parar de orar por essas mulheres que não conseguem engravidar, porque quando engravida parece que aquilo que era impossível, que se tornou possível, aquilo se torna um Deus para essas pessoas. Quem é dono do filho? É Deus. Porque quem deu foi Ele. Ei, Abraão, o dono sou eu, quem deu fui eu, é meu. Vai lá e coloca lá no altar. Sim, senhor. Você percebe que nós crentes agimos como se fôssemos donos das coisas que Deus nos deu. Para que Ele nos deu? Ele nos deu para sermos administradores. A Bíblia usa um outro termo que é mordomo, mas é a mesma coisa. Que o mordomo, o administrador, é aquele que é incumbido da direção da casa, sabe? O dono, ele confia no mordomo, ele confia na gente. Então, quando ele te dá um salário por mês, ele está confiando a você que aquele salário, você vai tirar aquilo que pertence a ele, vai investir no reino dele, e o demais ele vai dizer para você assim: isso aí fica com você para você tratar das coisas daí. E quantas pessoas não são dizimistas na igreja do Senhor?
Quantas pessoas são infiéis? Eu fico olhando assim, eu fico perplexo, porque nós agimos como donos, irmãos. O dono, você olha para o dono, irmão, quando o administrador recebe alguma coisa, o dono diz assim: é para você zelar por isso aí e cuidar bem do que eu estou colocando nas suas mãos. Irmão, você vê coisas dos irmãos, casas dos irmãos, pertences dos irmãos, gente, você fica abismado com a bagunça, você fica abismado com a sujeira, você fica abismado com, gente, seja pobre, mas seja limpinho. Sua casa não precisa ser um pardieiro. Me desculpe a expressão um pouco chula. Não estou falando de vocês que estão aqui não, que eu tenho certeza que a sua casa é limpinha, bem cuidada, né? Aleluia, amém? Amém, irmão? A Bíblia diz que Deus espera que sejamos dignos de confiança daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Como alcançar o melhor, se naquilo que Deus tem me dado, eu tenho sido relapso, negligente, eu não tenho focado naquilo que é para Ele, eu me sinto dono daquilo, como se aquilo fosse meu. Gente, tem gente que Deus dá as coisas, aí o reino dele está precisando, não é meu. Sabe? Vou dar um exemplo aqui. Eu dei isso aqui para a igreja. Olha, eu estou precisando desse pano lá na minha casa. Pode matar ele, irmão. Esse negócio fala assim: eu emprestei para a igreja. Aquela televisão que está lá, aquele que marca o tempo, aquele tempo fica me impressionando. É para a glória de Deus, irmão. Está lá em casa, peguei, vou dar para a igreja. Pastor, vou emprestar esse ventilador aqui para a igreja, né? Quando a igreja, senão você dá, porque se der defeito na igreja, ele vai dizer assim: e deu defeito, agora a igreja tem que dar um novo para ele. Então falo para os irmãos: não quero nada emprestado na igreja. Eu vou emprestar isso aqui para a igreja. Não empresta não, ou você dá ou não empresta, porque se emprestar e der problema, você vai dizer assim: a igreja, porque parece que a igreja é minha, a igreja é do pastor, então o pastor é responsável. Não, a igreja somos nós, irmãos, amém? Aleluia. Eu sou um administrador, aleluia, procurando fazer com excelência aquilo que Deus está me dando. A Bíblia diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e o que neles habitam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tudo é dele, amém, queridos? Então, se Deus pediu o seu carro, entregue o seu carro, não o carro, o carro em si, né? Entrega, vende o carro e traz o dinheiro e coloca, né? Porque esse negócio também de dar: pastor, vou dar meu carro para a igreja, está aqui a chave. Não dê. Vende o carro e traz o dinheiro e coloca no altar do Senhor, amém? Amém, por quê? Por quê, pastor? Porque você vai dar o carro, a igreja vai pegar o carro, aí de repente vende o carro para um preço baixo, aí o outro irmão fica sabendo: nossa, na igreja é o bicho, irmão. Porque tem gente que dá as coisas para a igreja, mas fica regulando. Desse jeito. Meu Deus. Irmãos, animais são de Deus, a terra é de Deus, a prata e o ouro são de Deus, o que a terra produz é de Deus, até mesmo os bens que administramos e empregamos na obra de Deus é dele. Ventilador é dele, ar-condicionado é dele, tudo é dele. Você é dele, essa bolsa que você está usando é dele, esse celular que você está usando, tudo que nós temos agora é dele, aleluia, amém, queridos? Então vamos vender muita coisa e vamos trazer esse ouro todo para a casa de Deus e vamos fazer o que Deus quer que a gente faça, aleluia.
Estamos no final do ano, estamos chegando aí, Natal, festa, 13º, quarto, 13º, tem o quinto, décimo, né, para quem é político, essa coisa toda, e vai que vai. Aí fica todo mundo na festa. Tudo que você está recebendo é Deus que está lhe dando para administrar. Aí sabe o que acontece? A gente recebe as coisas de Deus e esquece dele. Então, como que eu vou alcançar o melhor se eu quero me sentir dono daquilo que Deus está me dando? Não tem como. A Bíblia diz: o que o Senhor exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Como você está lidando com os recursos que Deus lhe confiou? Como? Irmão, Deus exige de nós lealdade exclusiva e não fidelidade de meio expediente. Ele quer exclusividade. Vira para o teu irmão e diga: ele quer exclusividade. Não é meio expediente não, irmão. Não é meio expediente. Ele quer exclusividade. Agora tem gente que fala assim: não, servir na igreja a gente pode servir. Eu sirvo, pastor. Não, tem que servir, irmão, com dedicação, com abnegação, com renúncia, com dedicação. É desse jeito. Servindo, porque eu estou servindo ao meu próximo. Veja só, queridos. A forma de gerenciarmos nosso dinheiro afeta a quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida. Eu estava com uma pessoa essa semana e sentei com ela e você está fiel? Estou. Mas como é que você está com enrolado aí, dificuldade? É que ele não está sabendo administrar a parte que Deus deixa para ele. A forma de gerenciar o nosso dinheiro afeta a quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida. Quando nós pensamos como administradores, não donos, olha só algumas coisas que acontecem. Passamos a ter um profundo senso do sagrado. O que é isso, pastor? Acaba a diferença entre o sagrado e profano, entre atividades seculares e atividades religiosas. Então as minhas atividades lá no serviço não são sagradas. As minhas atividades na igreja que são sagradas. Não. Quando nós entendemos que somos administradores, todas as atividades que Deus coloca nas nossas mãos são sagradas. São sagradas. Um exemplo: Isaac levanta um altar, e no mesmo lugar que ele levanta um altar, ele cava um poço. Mas aonde estava o altar, ele podia cavar um poço, pastor. A gente tem essa mania de distinguir, sabe? De separar o secular, que é religioso. Isso veio da igreja de Roma, irmão. A igreja romana é que distinguiu o que é sagrado, o que é profano, sabe? E muita gente se enveredou por isso. Então o seu trabalho não é sagrado. O que você faz na igreja é que é sagrado. Agora você imagine se a gente partisse por esse princípio. Olha aqui para mim. Se o que eu faço na igreja é sagrado, você imagina, irmão, como que muita gente está tratando o sagrado na igreja. Pastor, eu não sabia que ter uma vida cristã fitness ia ser pesado assim. Você quer fazer exercício, você acha que é moleza? Mostra para o teu irmão, fala para o teu irmão, você acha que é moleza ter um corpinho? Hein? Tem gente que acorda às 5h30 da manhã. Irmãos, tem dia que quando tem alvorada, que a gente está na alvorada, a gente acorda às 5h30. Eu estou saindo de casa 5:45, estou vendo gente vindo, chegando, correndo. Jesus! O cara deve ter acordado umas 4h30 por aí, umas 5 horas. Ao miserável se converte, ele tem dificuldade de vir na alvorada. Eu não tenho que matar um sujeito desse. Você entende?
olha o primeiro ponto, as pessoas pensam muito nelas mesmas. E aí quando você olha, sabe, quando você se sente, quando você sabe que você não é dono, você passa a ter um profundo senso de responsabilidade. Vamos prestar contas do que Deus confia nas nossas mãos. Então o camarada que toca teclado aqui, ele que pensa, ele vai ter que prestar contas a Deus. O cara que ensina, o cara que lidera, o cara que tem responsabilidade, que Deus confiou a você responsabilidades, sabe? Vai prestar contas a Ele, em nome do Senhor Jesus. Mas tem esse senso, porque eu não sou dono, então eu tenho que prestar contas daquilo que eu faço. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Se lá fora no nosso emprego a gente presta conta aos nossos chefes e patrões, por que na igreja tem que ser diferente? Não, cada um aqui se acha dono. Vira para o teu irmão e diz assim: ninguém aqui é dono de nada, vai ter que prestar conta. Passamos a ter um profundo senso de dependência. Pedro diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E por último, esse aqui é um pouquinho mais forte, pensando no nosso trabalho e não no que os outros estão fazendo. Como é que você vai alcançar, irmão, a melhor forma, querendo fazer comparação? Não dá. Não dá. Não dá. Toda vez que você faz comparação, você se torna uma pessoa infeliz. Eu até anotei aqui, que quando nós comparar a nossa vida com a dos outros é a maneira mais garantida para assegurar a nossa infelicidade. A inveja corrói por dentro. Quando Deus te confia algo, você tem que focar naquilo e não querer ficar fazendo comparação com os outros. Quando você compara, se eu ficar comparando o meu ministério com outros ministérios que estão aí muito mais à frente, irmão, eu vou me tornar infeliz. Eu vou ficar desanimado, desfalecido. Não, eu tenho que focar no que Deus colocou nas minhas mãos e, sabe, lutar por aquilo, batalhar por aquilo em nome de Jesus, aleluia. Na verdade, aquilo que já está lá na frente, eu tenho que ser uma motivação, desafio para mim, aleluia, glória a Deus. Olha fulano, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe mais o teu servo lá, e Deus me ajuda aqui. Por isso que muitas vezes nós trazemos de outros ministérios, buscamos em outros ministérios, coisas que vão nos ajudar aqui a crescer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos? De vez em quando tem um endemoniado que diz assim: porque fica trazendo coisa de outras igrejas. O sangue de Jesus tem poder, irmão. O cara quando fala isso é porque também ele não está prestando para nada. Tudo que acontece no reino é dele, é por ele, é para ele. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Vamos concentrar no que Deus colocou nas minhas mãos, nas nossas mãos. A competição entre servos de Deus é absurda. Por quê, pastor? Fala para o teu irmão: nós estamos no mesmo time. Ei, aqui não é Flamengo contra Grêmio, não. Aqui é uma seleção só. É um time só, amém? Amém, queridos? É um time só. Se juntar aqui, Araçatuba, São José dos Campos, se juntar aqui, BH lá, a igreja do pastor Paulo Mazzoni, é todo mundo lutando por um mesmo objetivo, aleluia. Então, nós temos que, na verdade, querido, pensar no nosso trabalho, e não no que os outros estão fazendo. Paulo disse:
Não vamos nos comparar uns com os outros, como se um fosse melhor e o outro pior. Temos coisas muito mais interessantes para fazer com nossa vida. Cada um de nós é um ser original, aleluia, amém. Você pode dar um amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, querido. Não tem lugar para ciúme, para mesquinhez, não tem lugar para isso não. Vamos nos alegrar com o que Deus está fazendo lá naquele lugar, e vamos buscar em Deus. Senhor, tem algo lá que o Senhor está fazendo, que o Senhor pode fazer aqui, para que a gente possa avançar também, aleluia, porque é o mesmo reino, é o mesmo time, é o mesmo Senhor, é o mesmo, sabe, é o mesmo que está fazendo as coisas. Em nome de Jesus, irmão, olha, se eu ouvir, é porque não chega, é porque a pessoa não fala comigo, porque se falar comigo, irmão, uma frase dessa, ah, pastor, porque a gente está trazendo coisa de outra igreja para a nossa igreja, nós temos que ser originais. Irmão, o original vem do céu. Deus não tem exclusividade com ministérios. Deus age de multiforme maneira nos ministérios. Amém, queridos? Amém? O original vem do céu, não vem do homem, para que ele não ache que ele é dono. Ele não é dono, ele é administrador. Amém, queridos? Não temos, irmãos, que provar o nosso valor. Nós somos amados e aceitos pela graça do Senhor, aleluia. Eu tenho que buscar ser aprovado diante de Deus. O autor Henry Nouwen, ele disse: para sermos úteis aos outros, temos de morrer para eles. Ou seja, temos de deixar de medir nossa importância e valor pelos parâmetros dos outros. Dessa forma, ficamos livres para manifestar misericórdia. Temos de ser úteis para os outros, temos de morrer para eles, deixar de medir a nossa importância. Vira para o teu irmão: irmão, ninguém aqui é importante, em nome de Jesus. Amém, queridos? Rick Ward diz: quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisará promover a si mesmo. Todo mundo que está servindo não precisa se aparecer, não precisa se autopromover. Paulo disse: você pode gloriar-se de você mesmo, mas a única aprovação que conta é a do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A única aprovação que conta é a do Senhor. Quando pensamos no nosso trabalho e não no que os outros estão fazendo, consideramos o nosso serviço como uma oportunidade, não como uma obrigação. Glória a Deus por isso. Senhor, eu estou servindo, isso é uma oportunidade, não é uma obrigação, gente. Ah, eu estou servindo o GH. Ah, aleluia, isso é uma oportunidade, isso não é uma obrigação. Eu estou servindo a minha célula, é uma oportunidade, não é obrigação. Ah, eu estou servindo ali, é uma oportunidade, não é obrigação. Gente, entenda isso. Servir é uma oportunidade. Eu estou crescendo. A Bíblia diz: o Pai honrará e recompensará qualquer um que servir a Ele. Qualquer um que servir a Deus vai ser honrado. Diga para o teu irmão: irmão, Deus vai te recompensar. Deus vai te honrar. E a Bíblia diz em João 12, 26, João 12, 26 não, Hebreus 6, 10, Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram, e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Deus não esquece daquilo que a gente está trabalhando, daquilo que a gente está ajudando o outro. Deus não vai esquecer do que você está fazendo, irmão, do seu esforço, da sua dedicação, aleluia. Está aqui os irmãos aqui servindo ao Senhor, vão servir o mês todo ao Senhor, aleluia, sabe? A fidelidade, a qualidade, a excelência, tá? A pastora, sabe? A pastora, eu tive que colocar a pastora foi para a extensão, ela está todo domingo à noite na extensão, quinta-feira, ela está pastoreando a extensão agora, sabe? Servindo ao Senhor. Você vai dizer: ah, pastor, não tem ninguém para servir, aquela coisa toda, sabe, irmãos? É isso ali, mas Deus não vai esquecer a dedicação dela, Deus não vai esquecer, Deus vai honrar, Deus vai recompensar. É desse jeito que nós temos que olhar. Nós vamos servir mais e mais e mais e mais. Irmãos que estão indo lá para a extensão, vamos servir, estamos aqui, vamos servir, sabe, por oportunidade, por alegria, sabe, Deus é fiel, Deus é bom, aleluia. Sabe, querido, tem uma frase do autor Albert, o outro nome eu não sei dizer, que eu acho que é alemão. Ele diz o seguinte: as únicas pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam a servir. Agora, aqui, olha para mim aqui.
Você entende agora porque muito crente, você olha para ele e não está feliz? Por quê, pastor? Porque não está servindo. Mas eu vejo irmãos que estão servindo e estão tristes, pastor. Ele está servindo por obrigação. Agora bota um dinheirinho na mão dele, vê se ele não vai começar a sorrir. Não estou falando daqui não, irmão. Vamos ficar em pé. E olha que eu pensei que essa mensagem, por ser menor, ela ia... Mas é assim, é Deus falando para a gente. Eu estou assim, irmão, estou numa vibração com Deus tremenda. Sabe? Quando a gente viu essa semana acontecer aquele desastre lá no STF, sabe? Quando a gente viu aquele desastre, onde mais de 4.000 pessoas, bandidos, ladrões, saindo das cadeias e voltando para o meio da sociedade para continuar destruindo a sociedade, a gente pensou assim, meu Deus, o Brasil estava, sabe? Aí veio aquela água gelada. Não há nada que aconteça em que Deus tenha um propósito. Deus tem um propósito nisso. Não é para a igreja baixar a cabeça, principalmente porque aquele outro bandido corrupto, tal, saiu da cadeia, que é um bandido. Não sou eu que estou falando que ele é bandido não, que ele é ladrão não. Quem disse foi a justiça. A primeira instância, a segunda instância, a terceira instância e a quarta instância. Aí você vai dizer assim, e agora, pastor? E agora a igreja continua na posição dela, servindo, aleluia, servindo, indo adiante, orando. O Brasil é do Senhor Jesus, irmão. E quem tem se levantado para poder ir contra, irmão, vai cair, vai ser envergonhado em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque, irmão, nós não queremos o bom, nós queremos o melhor. Os crentes em Cristo nesse país querem o melhor. Nós queremos o melhor para a nossa nação, um avivamento na nossa nação, em nome de Jesus. Todo o principado de corrupção, todo o principado de destruição, tudo aquilo que tem se levantado para corroer o coração dessa nação, meu irmão, não vai ficar em pé, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque a igreja está presente. Você está aqui em nome do Senhor Jesus. Diz para o teu irmão, irmão, nós queremos o melhor. A sua vida cristã saudável, você não baixa a cabeça não, levanta a cabeça. Veio o baque, veio, né? Seja no seu casamento, seja na sua vida profissional, seja em qualquer área da sua vida, veio o baque, não baixa a cabeça não, levanta a cabeça. Veio um baque, pastor, aconteceu isso na nossa cidade, levanta a cabeça em nome de Jesus. Igreja, levanta a cabeça, vamos alcançar o melhor, vamos dar frutos, vamos crescer, vamos ser crentes saudáveis. A Bíblia diz assim, ó, não estou dizendo, diz Paulo, olha o que Paulo diz, não estou dizendo que já tenha tudo isso, que já o tenha conseguido, mas estou a caminho, estou prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, queridos, estou correndo e não vou voltar atrás.